Olá, boa noite a todos que estão aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos à quarta edição dos Diálogos ARI, este ano, com apoio da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil. Eu sou a Patrícia Comunello, subeditora do site do Jornal do Comércio e repórter da Economia, e o meu colega Rodrigo Lopes, que é editor do Jornal Zero Hora e colunista de assuntos internacionais do Grupo RBS, seremos os moderadores e debatedores da conversa dessa noite. Antes de começarmos, eu gostaria de explicar a dinâmica do nosso webinar. Depois que o nosso convidado falar, o professor Raul Reis, vamos ter um tempo para perguntas. Eu peço que os questionamentos sejam encaminhados somente pela ferramenta de perguntas e respostas, que fica bem ali fica na parte inferior aqui da tela, no ícone das letras Q e A. As perguntas que forem feitas pelo chat, isso é bem importante, não serão consideradas e não serão respondidas. Então, se estiver todo mundo pronto, vamos começar. Antes, eu chamo aqui para o nosso painel o presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, José Nunes. É contigo. Boa noite a todos, obrigado, Patrícia. E, como você bem diz, todos bem-vindos ao quarto Diálogos ARI de Jornalismo. Neste momento, eu quero saudar e agradecer o Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em nome de Sarah Borenstein, cônsul para Imprensa, Educação e Cultura, por essa parceria com a Associação Rio Grandense de Imprensa na realização desse, que a gente considera mais um grande evento da Associação Rio Grandense de Imprensa. Quero agradecer ainda os jornalistas Patrícia Comunello, subeditora do site do Jornal do Comércio, e repórter de Economia do jornal, Rodrigo Lopes, editor do Jornal Zero Hora e colunista de assuntos internacionais do Grupo RBS, por aceitarem o convite de serem os moderadores e debatedores desse nosso quarto evento. Eles terão um papel importante nesse debate, nesse bate-papo, com Raul Reis, decano da Escola de Comunicação do Emerson College e professor titular do Departamento de Estudos de Comunicação de Boston, Estados Unidos, a quem presto a minha homenagem. Este, sem dúvida, é um momento singular para a comunicação, tanto no Brasil como em várias partes do mundo. Tudo em função da liberalidade de conteúdos na internet, que, por vezes, acaba sendo um campo fértil para a informação fraudulenta. Como presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, tenho observado uma migração vertiginosa de veículos aos meios digitais, ao mesmo tempo que também observo a redução no quadro de profissionais jornalistas. O debate de hoje é um bom momento para essa reflexão. Com certeza poderemos não só ter um apanhado sobre a realidade local, mas sim uma visão mais globalizada. Outro ponto importante que temos também de trazer para o debate é quem e por quais motivos estão nos entregando esses conteúdos, muitas vezes, como me referi, embasado nas chamadas fake news. Sabemos que as grandes plataformas digitais acabaram se empoderando do trabalho, não apenas do profissional jornalista, mas dos meios de comunicação, que sofrem não somente pela escassez de recursos, mas muitas vezes têm sua credibilidade colocada à prova, em função da instantaneidade das informações. Por fim, queria, em nome de toda a diretoria da associação, dizer que é uma honra muito grande em poder proporcionar debates com esse nível, que com certeza podem apontar caminhos para proporcionar uma informação de qualidade para toda a sociedade. Para encerrar mesmo, quero prestar a minha homenagem, a homenagem da ARI, a todos aqueles que trabalham como repórter fotográfico pelo Dia Mundial da Fotografia. Meu boa noite a todos e um grande evento para nós. Obrigado, Nunes. Agora, falando, então, sobre o tema do nosso diálogo, o uso de tecnologias digitais e redes sociais no jornalismo, eu gostaria antes de trazer um dado interessante.
O relatório Digital News 2021, divulgado pelo Instituto Reuters para o estudo do jornalismo, indica que 87% dos brasileiros recebem notícias via jornalismo online, sendo o smartphone o dispositivo preferido para isso. Ao mesmo tempo, em 7 anos, de 2013 a 2020, o jornalismo impresso como fonte de notícias caiu de 50% para 23%. Esse mesmo relatório diz que o noticiário televisivo continua a ter um forte desempenho em alguns países, mas que os jornais impressos tiveram um declínio mais acentuado em quase todos os lugares, à medida que os bloqueios durante a pandemia de Covid-19 impactaram também a distribuição física dos jornais, acelerando a mudança para um futuro majoritariamente digital. Nesse contexto, convidamos Raul Reis, decano da Escola de Comunicação do Emerson College e professor titular do Departamento de Estudos da Comunicação, para falar sobre como as corporações de mídia tradicionais e jornalistas podem fazer a transição para esse jornalismo digital, com ênfase em engajamento, inovação digital, diversidade e, é claro, jornalismo responsável. O professor fará a sua, então, explanação e, na sequência, a Patrícia e eu encaminharemos questões da nossa plateia virtual. Já temos aqui um público bastante bom. Espero que o debate seja muito produtivo. Professor Raul Reis, muito obrigado pela presença. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela introdução. E boa noite a todos e a todas. E é um prazer e uma honra estar aqui essa noite falando com vocês aqui de Boston, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Antes de iniciar a minha apresentação, eu gostaria de agradecer à Embaixada e aos consulados dos Estados Unidos no Brasil e à liderança da Associação Rio-Grandense de Imprensa pelo convite. Me honra muito participar deste evento. Eu gostaria de estar aí ao vivo com vocês, mas estou muito feliz de estar aqui por Zoom e por ter a oportunidade de falar com todos vocês hoje. Eu vou fazer aqui um compartilhamento para o slideshow. Então, como falou o Rodrigo e o Nunes, o tema de hoje seria o uso das novas tecnologias digitais e das redes sociais no jornalismo atual. Então, de uma forma geral, eu vou tratar das mudanças realmente introduzidas no jornalismo pelas novas tecnologias e pelas redes sociais, e como as mídias digitais e as redes sociais podem ajudar na produção e na apresentação do trabalho jornalístico. Em termos de temas que eu vou estar abordando, eu vou estar falando um pouco da importância do uso das redes sociais para o jornalismo, a importância do uso dos recursos, principalmente dos audiovisuais, para o jornalismo, e também a utilização, no caso do telemóvel, do celular, do smartphone, para a produção de notícias. Mas antes de passar a essa discussão do tema de hoje, eu queria definir alguns conceitos. No caso, quando eu falar de mídias digitais, eu estou falando tanto da internet e de outros meios digitais que a gente usa como jornalista para produzir e apresentar o jornalismo. Quando eu estiver falando de redes sociais, eu estou me referindo às plataformas e aos programas que são usados para conectar-se a outras pessoas e a grupos, por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter e o WhatsApp. Se vocês me permitem, eu gostaria de começar essa discussão com um exemplo que aconteceu, que eu tive a oportunidade de testemunhar quando eu era professor de jornalismo na Califórnia, na cidade de Long Beach, na Califórnia. E esse caso diz respeito a um acidente aéreo que aconteceu no aeroporto de Long Beach e como os estudantes de jornalismo
da universidade onde eu ensinava, da California State University, Long Beach, puderam relatar a notícia do acidente e, na verdade, furar toda a mídia, inclusive os grandes órgãos de imprensa, antes de todos reportar sobre o acidente aéreo. O que aconteceu foi que um dos meus colegas, que estava na sala dele, ouviu pelo Twitter que havia tido um acidente aéreo em Long Beach, no aeroporto, mas não se sabia ainda nada sobre o acidente, o que tinha acontecido. E ele, como era um dos orientadores do jornal estudantil, que se chama Daily 49er, ele ouviu a notícia, correu para a redação do jornal estudantil e pediu que os alunos postassem uma nota imediatamente na página do Facebook do jornal da escola e que fossem ao aeroporto com os seus, no caso, gravador, smartphone, câmera digital, no caso, né? E dizendo que mais detalhes seriam divulgados quando eles ficassem, no caso, disponíveis. E a esse ponto, claro que não se sabia o que causou o acidente, quem estava a bordo, se houve mortos e feridos, se o aeroporto ainda estava aberto, ou se operava normalmente, ou se havia sido fechado. E os dois estudantes que foram ao aeroporto, imediatamente, com os seus celulares, começaram a entrevistar a polícia e todas as pessoas testemunhas e começaram a tirar fotos e falar com as autoridades que estavam lá, além dos curiosos que haviam presenciado. E com esses detalhes todos, eles escreveram e publicaram uma reportagem na página do jornal, no Facebook, sobre o acidente e com as primeiras fotos. Então, aproximadamente 20 minutos se passaram entre o acidente, se ficar sabendo por Twitter do acidente, e as primeiras notícias e as primeiras fotos a serem publicadas. E nesse dia o que aconteceu é que os alunos de jornalismo acabaram furando, como eu falei, o LA Times, todos os órgãos de imprensa, CNN, que chegaram mais tarde que eles no aeroporto. E eles publicaram as notícias, acabou sendo notícia nacional, porque morreram 5 pessoas nesse dia, nesse acidente, o aeroporto foi fechado, foi uma notícia nacional que acabou sendo dada por estudantes de jornalismo apenas com seu celular e com câmera digital no acidente. Então, agora nesse ponto, eu gostaria de fazer uma pergunta à plateia, a todos os participantes aqui. Hoje em dia, com toda essa velocidade que se tem com a internet, com toda essa disposição, a disponibilidade de acesso à notícia, o que é mais importante? Estar correto na notícia como jornalista ou ser o primeiro, ou furar toda a competição? O que é mais importante? Eu pediria que vocês colocassem a sua opinião no Q&A, na ferramenta que a Patrícia mencionou, e a Patrícia e o Rodrigo vão dar uma olhada e ver quais são os comentários que estão sendo feitos a esse respeito. Então, a pergunta é, o que é mais importante, estar correto ou ser o primeiro? A gente já tem algumas respostas aqui. O Lucas Job diz que o correto primeiro, o importante é estar correto. O Nilson Souza, nosso colega aqui, saudoso, tenho saudades, Nilson, da parceria na redação, diz que o importante é estar correto. O Wilson Romero diz que, com certeza, chegar primeiro com conteúdo. Valmaro Paz, com certeza, mais importante é estar correto. Maria Inês Molman também estar correto. Dora, ambos, correto primeiro. Daniela Salete, correto. O correto vence aqui, mas teve o correto vence, ainda bem, né? Que importante é chegar primeiro. Pois é, mas eu acho que o melhor realmente é ser o primeiro e estar correto, né? No caso, fazer as duas coisas. Mas, sem dúvida, eu estou, sem dúvida, falando para uma plateia de jornalistas com experiência, que sabem que o mais importante realmente é estar correto na notícia. A nossa reputação como jornalista
depende, e a reputação do órgão de imprensa também, né? Depende disso, depende da gente estar, da veracidade da informação. Então, os recursos digitais, eles ajudam muito na produção e na apresentação da notícia, ajudam no acesso, ajudam na rapidez, mas a veracidade tem que vir acima de tudo, porque a nossa reputação como jornalista, como profissional, depende disso, né? Então, não se pode esquecer isso. Esse exemplo que eu dei do aeroporto, do acidente aéreo, e como os estudantes de jornalismo foram capazes de reportar a notícia tão rapidamente, algumas das coisas que a gente pode aprender com esse exemplo e ver nesse exemplo, que a gente constata talvez até mesmo no dia a dia da prática jornalística, é que a notícia é urgente, a notícia não espera, a notícia é imediata, porém, as tecnologias digitais transformaram completamente como os jornalistas apuram, produzem e distribuem a notícia. Eu ainda sou do tempo da redação, em que, no começo do século XXI, da virada dos anos 90 para o século XXI, houve uma reação muito grande dos jornalistas em muitas redações em termos de abraçar esse conteúdo digital. Os jornalistas realmente, nesse caso, não sabiam muito o que fazer. Mas hoje, claro que ficou provado que a gente não tem mais essa opção. A gente tem que usar os recursos digitais porque eles realmente transformaram totalmente como a gente produz, apresenta e até mesmo distribui a notícia. Por exemplo, as câmeras digitais, os gravadores digitais se tornaram ferramentas indispensáveis e, da mesma forma, os telefones digitais, que servem como câmeras e gravadores, se tornaram indispensáveis na produção da notícia. E eu acho que, como jornalista, a gente tem que perceber, tem que entender e concluir que a notícia pode vir realmente de qualquer lugar, incluindo Twitter e Facebook. E é claro que nós, como bons jornalistas, vamos ter que apurar e confirmar todas as fontes de informação antes de publicar. É claro que a ética jornalística tem que ser preservada e também a prática jornalística tem que ser preservada, apesar da rapidez e das exigências da plateia, da audiência, em termos da rapidez ao acesso à informação. E a internet, não precisa nem dizer também, se tornou uma maneira muito prática e muito imediata de apurar a informação. Claro que tendo que preservar todos os cuidados que a gente tem que ter com a apuração da notícia. Outra coisa que se pode aprender desse exemplo é que qualquer pessoa, na verdade, pode ser, certamente qualquer jornalista, independente de onde eles estão vivendo, pode ser a próxima pessoa a furar a competição e conseguir a matéria primeiro que todos. Quer dizer, na verdade, a gente, como jornalista profissional, quer sempre ser o primeiro a reportar a notícia, mas hoje em dia a gente tem que ver que, com o acesso ao Twitter, ao Facebook, ao WhatsApp, ao Instagram, muitas pessoas que não são jornalistas, na verdade, podem ter acesso à informação mais rápido que o jornalista profissional. Então, bloggers, cidadãos comuns, qualquer pessoa com um telefone móvel pode ser a próxima a trazer a notícia ao consumidor, à audiência. E, no caso também, se pode ver que as ferramentas digitais e a internet quebraram o monopólio das mídias tradicionais. Como eu falei, no início eu acho que houve uma resistência muito grande das mídias tradicionais e foi, na verdade, um tempo perdido. Foram anos que se perdeu, que a mídia tradicional perdeu em relação à internet, aos recursos digitais, porque houve uma resistência muito grande por causa do monopólio que se tinha, o monopólio à notícia que a grande imprensa tinha no passado. E hoje, claro que não há.
e a gente teve que aprender a conviver com essa realidade. Claro que fazendo um trabalho melhor do que qualquer não profissional, o jornalista está capacitado a fazer um trabalho muito melhor, usando os recursos digitais, mas tem que reconhecer que a notícia pode vir, na verdade, de qualquer lugar hoje em dia. E, claro que, quais seriam alguns dos problemas que vêm como um resultado da introdução dos recursos digitais na produção da notícia? Alguns problemas que eu vejo, por exemplo, seria que as expectativas do público estão muito altas em termos de acesso. O público quer um acesso rápido, quer um acesso fácil e quer um acesso grátis à informação. E isso vem a ser um problema no sentido de que a gente tem que ter o tempo todo essa preocupação com as expectativas da audiência em relação do público, em relação à produção da notícia. Outra seria que a competição entre os meios de comunicação está muito mais acirrada por causa exatamente desses recursos, da rapidez, e a barreira de entrada, no caso de ser uma publicação, a barreira de entrada é muito mais baixa hoje do que era 10, 15 anos atrás. Imagine, para lançar uma televisão comercial ou então um jornal, o investimento que se tinha que fazer para conseguir ter qualquer tipo de circulação, qualquer tipo de audiência. Hoje, claro que a barreira para entrar no mercado, sendo muito mais baixa, a competição se tornou muito mais acirrada, né? O que vem, novamente, a botar ênfase na questão da veracidade e do profissionalismo, que hoje são imprescindíveis se a gente quer manter essa competição e ganhar, na verdade, a audiência e ganhar a confiança do público. Eu acho que uma coisa que eu vejo como professor, principalmente ensinando uma geração que já cresceu com as mídias digitais, o que eu vejo é uma preocupação muito grande em ser o primeiro ou a primeira a reportar a notícia. E eu tenho que enfatizar isso de uma forma quase diária com os meus alunos, que essa preocupação, que foi tão fácil para vocês responder aquela minha pergunta, né? Se é mais importante estar certo, estar correto ou ser o primeiro, às vezes essa nova geração que já cresceu com a notícia ali imediata na ponta dos dedos, a preocupação deles é sempre ser o primeiro. E eu acho que a gente tem que, um trabalho de educação nosso, não só com a nova geração de jornalistas, mas também com o público, de enfatizar a importância de criar essa confiança entre o meio de comunicação e o público, entre o jornalista e o público. Então, claro que muito mais importante é manter a veracidade e essa confiança que vem. Agora, claro que a pergunta, com tanto fake news, eu acho que o fake news está na cabeça de todo mundo hoje em dia, né? Se propagando tanto aí na internet, nas redes sociais, como é que a gente garante a correção e a veracidade das notícias? Eu acho que hoje a gente tem que estar mais preocupado do que nunca em preservar essa veracidade e usar todas as ferramentas que a gente tem ao nosso dispor para... eu acho que nada substitui a notícia de primeira mão, né? A entrevista, é por isso que a gente aprendeu a fazer, isso que a gente faz no dia a dia, correr atrás das pessoas, correr atrás dos documentos, correr atrás das autoridades e das atas de reuniões e das atas legislativas e todos os documentos que a gente tem acesso e às vezes não tem acesso, e a gente corre atrás da informação exatamente para manter e averiguar, confirmar os boatos e a veracidade das notícias que a gente recebe, principalmente pelas redes sociais.
Agora, claro que se a gente for pensar o que mudou com a introdução dos meios digitais, vamos pensar um pouco sobre a notícia em si. O que caracteriza a notícia, né? O que caracteriza o jornalismo? É a questão da iminência, do imediatismo, da urgência. No dia a dia, claro que a gente escreve matérias mais de análise, de opinião, matérias mais longas, mas, de uma forma geral, a gente está muito preocupado com a urgência e o imediatismo da notícia. E depois, claro, que a gente tem essa preocupação com o impacto, quem foi afetado, por exemplo, se houve uma enchente, se houve um incêndio, quem foi afetado por aquele acontecimento, por aquela ocasião, e como isso vai se refletir na maneira como a gente reporta a notícia. Outra característica da notícia, claro, que é a proximidade, né? O nosso público tende a pelo menos tradicionalmente, tendia a se preocupar mais com a notícia que estava próxima. E a gente pensa muito também na prominência das pessoas, na importância das pessoas que estão envolvidas naquela notícia. Isso seria tradicionalmente, digamos, dos meios de comunicação há 20 anos, seria as características mais marcantes da notícia. E o que mudou com os recursos digitais? Eu acho que, de certa forma, o que as tecnologias digitais trouxeram exacerbaram essas características da notícia até se tornar quase que uma coisa negativa. Uma mudança que eu vejo é que as pessoas se preocupam com a proximidade, o impacto, de uma forma muito diferente. Como diria o Marshall McLuhan, a gente hoje é uma aldeia global. Então, o que acontece na Ásia, o que acontece na África, a gente fica sabendo por causa das redes sociais e por causa que o jornalismo é global hoje em dia, os recursos audiovisuais que a gente tem, digitais que a gente fica sabendo muito mais rápido. Então, isso mudou. O jornalista, hoje em dia, tem que atender a essa demanda do público por notícias que, até pouco tempo, a gente não considerava notícia, né? Hoje, a gente, claro, que tem que se adaptar e tem que pensar muito bem em termos de como é que a audiência e como é que o público vão estar recebendo essa notícia. E outra também, eu acho que as redes sociais tendem, a mídia já fazia isso de uma forma geral, mas as redes sociais tendem a também exacerbar a questão do conflito, quer dizer, da polarização. A polarização não só política, mas a polarização social, de uma forma geral, onde há conflito, há notícia. É como se diz aqui nos Estados Unidos, se tem sangue, tem notícia. Infelizmente, isso hoje também dominava na questão da mídia tradicional, e eu acho que domina mais ainda. Mas uma coisa que eu acho que mudou é essa parte do interesse humano. Durante a pandemia, por exemplo, eu vi muitas matérias que tinham um fundo mais humano. Quer dizer, a gente estava recebendo, tinha o imediatismo, né, da doença e da contaminação ou da infecção e de como estava se espalhando, o que tinha que se fazer para evitar. Havia muita notícia, factual, né, digamos assim, sobre a pandemia, mas eu vi também muitas notícias de caráter mais humano, de interesse humano, de seguir, por exemplo, uma família, ou entrevistar médicos, entrevistar gente trabalhando na área da saúde durante as fases mais agudas da pandemia, porque o público tinha um interesse muito grande em saber, ver por trás, né? Eu acho que, de certa forma, os meios digitais, principalmente as redes sociais, aproximaram o público, a audiência dos meios de comunicação, de uma certa forma. Hoje a gente recebe aquele feedback do público de uma forma muito mais imediata. As pessoas se preocupam realmente com o que está acontecendo e respondem a isso, né?
eu acho que para o bem e para o mal, digamos, porque o jornalista não pode se deixar levar, e muitas vezes se deixa levar, mas não devia, pela reação imediata da audiência, do público. A gente tem que ter essa capacidade de fazer uma análise mais crítica, né? E ver que a notícia, às vezes, não é exatamente a notícia que vai agradar a audiência ou a notícia que vai agradar o público, mas ainda é o nosso dever trazer essa notícia. Mas hoje, eu acho que com essa proximidade, há muita coisa positiva do público, da plateia, da audiência, ver esse lado mais humano do jornalismo. E eu acho que isso foi propiciado exatamente pelas redes sociais e pelas tecnologias digitais. Eu falei um pouco isso sobre as diferenças aqui, né, entre a mídia tradicional e, no caso, a mídia digital. Do ponto de vista dos jornalistas, eu acho que algumas mudanças que a gente vai ver, como eu estava falando, é que tudo e todos são notícia, independente da distância geográfica ou até mesmo do tempo. Hoje a gente vê isso com muito mais clareza, que as notícias e as matérias que as publicações abordam temas que até pouco não se falava tanto, não se abordava tanto. Hoje já são temas que a gente já vê como notícia, independente da distância geográfica ou independente de não ter ninguém importante, digamos assim, que seja impactado por aquela notícia. Então, há um interesse dos jornalistas de fazer matérias sobre assuntos que há 10 ou 15 anos atrás a gente não reportava ou não falava. Eu acho que outra mudança muito grande para os jornalistas é que a apuração da notícia em si se tornou muito mais rápida e muito mais fácil. Quer dizer, os recursos que a gente tem, os recursos digitais que a gente tem, tornaram a profissão e tornaram a apuração da notícia muito mais instantânea e muito mais rápida. O que demorava semanas até mesmo para apurar e buscar fontes e documentos, hoje a gente pode ter acesso em meia hora, né? Quer dizer, a gente faz pesquisa de uma forma muito mais rápida. E hoje, com acesso à internet e também o acesso às redes sociais, facilitou muito do ponto de vista dos jornalistas. Como eu falei, eu acho também que o mesmo pode se dizer do impacto, ou da urgência, ou do interesse humano. Todo mundo ficou mais próximo nesses sentidos também, hoje em dia, por causa de muitas vezes dos recursos digitais que a gente tem. E sobre o ponto de vista do público, eu perguntaria o que mudou. Deixa eu deixar a pergunta em aberto. Se alguém quiser comentar sobre essas mudanças que eu acabei de falar, as mudanças que eu falei sobre os jornalistas, como os meios digitais e as redes sociais estão mudando o trabalho dos jornalistas. Se alguém tiver algum comentário sobre isso, por favor, poste o comentário no Q&A, na ferramenta de perguntas, e eu vou deixar a Patrícia e o Rodrigo darem uma olhada nas opiniões, o que mudou para os jornalistas quando a gente compara o nosso trabalho com a introdução das redes sociais. Estamos a postos aqui. A gente já tem aqui a Maria Inês Mollman trazendo que as pessoas estão cheias de informação, não sabem selecionar. Acho que estão me vendo, né? Sim, vendo e ouvindo. Legal. Então, a Maria Inês, as pessoas não estão cheias de informação, não sabem selecionar, perdem, entre aspas, tempo com muita coisa que não vale a pena. O Valmaro Paz traz aí, tá desde o começo aí com a gente, na realidade não houve mudança significativa, somente a velocidade, a rapidez
mas aumentaram os riscos de incorrermos em erros, né? Que eu acho que é o que o senhor tem destacado. Sim, isso. Muito na sua abordagem. Duas Isso. aqui, a gente está mais gente aí, vamos lá, galera. Importante ressaltar, a gente está com uma participação bem legal, acho que o assunto realmente está vindo com tudo, professor, contigo. Eu estou vendo. Então tá, agora obrigado, Patrícia, obrigado pela participação, vai ter outras oportunidades para todos os colegas participarem. Em termos do público, eu acho que, do ponto de vista do público, algumas das mudanças, sem dúvida, claro que as mídias sociais, as redes sociais mudaram como a gente se conecta com o mundo, como a gente se conecta com a notícia, com a imprensa, com a mídia, uns aos outros. Isso mudou muito. De uma forma geral, eu acho que alguém ressaltou aí agora há pouco tempo, não sei se foi Marinês ou Valmor, ressaltou a questão do interesse, né? Quer dizer, o que passa por notícia hoje não era notícia há um tempo atrás, a questão dos influencers, das celebridades. Isso a gente tem que, claro, todo mundo tem a sua opinião, né? Tem que ter muito cuidado, mas também o público tem uma percepção do que é notícia ou do que interessa a eles que é diferente do que era antes. Agora, uma coisa que a gente tem que manter e lembrar é que o público vai estar recebendo a notícia de uma forma também diferente do que recebia antes. Hoje, como falou o Rodrigo no começo da apresentação, 87%, eu acho que foi esse a percentagem, o número que ele falou, 87% dos usuários de mídia no Brasil estão encontrando a notícia na internet, nos meios digitais, online, né? Quer dizer, a grande maioria vai ler, ouvir ou ver a notícia nos computadores ou então no telefone celular. Se estiver no trabalho, às vezes, no computador, no laptop, mas muita gente, mais e mais, consumindo a notícia nos telefones. Então, as telas vão ficando cada vez menores. Isso é claro que, como jornalista que está produzindo, editando, escrevendo, fotografando, parabéns a todos os fotógrafos e fotógrafas pelo Dia Mundial da Fotografia, que é hoje, como falou Nunes, mas a gente tem que ter essa preocupação de que as telas estão ficando cada vez menores. Então, a gente tem que ter isso em mente quando está reportando e produzindo e apresentando a notícia. Isso vai afetar a maneira como a gente apresenta o conteúdo, mas também vai influenciar a maneira como a gente produz o conteúdo. Então, hoje, uma coisa que a gente ressalta na sala de aula aqui em Boston é que, de certa forma, o produtor, todo mundo é produtor de notícia e também os recursos audiovisuais são recursos que a gente tem que dominar, não tem outra opção, né? A gente vai ter que dominar os recursos audiovisuais mais e mais. Uma coisa que a gente fala sempre é essa capacidade de editar na própria, enquanto você está fazendo a matéria, você está editando as imagens, editando os sons, tomando notas, escrevendo detalhes de entrevistas, enquanto grava a entrevista, fazendo já a edição, quase que a edição de imagem, a edição de áudio na sua cabeça, enquanto você está fazendo a entrevista. Isso é uma coisa, eu trabalhei como repórter de televisão, trabalhei como repórter de jornal, e é uma coisa que a gente não se preocupava tanto até 15, 20 anos atrás. E hoje, a nossa relação, sabendo como os usuários vão receber a notícia, a nossa relação com a apresentação da notícia e a produção da notícia é bem diferente do que era. Então, vamos falar um pouco sobre essas mudanças na apresentação, como eu estava falando. Mais do que nunca, eu acho que é importante ressaltar e lembrar e relembrar que a gente tem que pensar, como jornalista, mais do que nunca, nos elementos visuais e audiovisuais, no áudio e no visual das matérias
que a gente está produzindo. Claro que a internet, os websites, os blogs, nos dão, como jornalistas, mais oportunidades, até mesmo que a TV. Certamente que o jornal, o jornalismo impresso, as revistas, mas o jornalismo digital, a produção digital, nos dá mais oportunidades em termos de como casar junto o texto e a imagem, ou o áudio. Claro que os vídeos vão ter que ser mais curtos, a linguagem dos vídeos vão ter que ser mais informais, mais direta, principalmente se a gente estiver tentando atrair um público mais jovem. Nesse caso, né, a nossa linguagem vai ter um público mais amplo, de uma forma geral. Os vídeos vão ter que ser mais curtos, mais informais, mais diretos, e a gente tem que estar com aquela preocupação da produção, do estilo, né? Por exemplo, o Instagram tem o seu próprio estilo, que é diferente do estilo do Facebook. O Instagram dá muito mais importância para a fotografia, diretamente para o audiovisual. Já o Twitter são as chamadas, né? São as famosas chamadas. Mas, claro que também o Twitter é um meio visual também, está provado e comprovado que os tweets com imagens são mais vistos e mais retweetados do que os que não têm imagem, né? Quer dizer, a imagem realmente tem uma presença muito grande na notícia. E o mesmo acontece com o vídeo, de uma forma geral. O vídeo tem uma atração muito grande para o público, né? para a audiência. Então, a gente tem que ter isso em mente, até mesmo se a gente trabalha no meio impresso. Claro que o meio impresso também vai ter o seu website, e os vídeos podem ser postados, podem ser divulgados através das redes sociais, e o público já espera isso, né? O público já espera que a gente tenha essa mente que está pensando como jornalista, editando tudo de uma forma visual. E eu perguntaria também, quando a gente está pensando nessas mudanças que estão acontecendo com a introdução dos meios digitais e do uso das redes sociais, se houve uma mudança no nosso caráter como repórter. Por exemplo, aqui a gente ainda ensina tudo que é básico no jornalismo, que a gente aprendeu na escola e que a gente exerceu por muitos anos, a gente continua a ensinar. A gente apenas adiciona todos os recursos digitais, são adicionados aos meios tradicionais. Então, tradicionalmente, o bom repórter, claro que tem um senso de curiosidade muito grande, tem um sentido para ver quais são os detalhes que fazem uma boa história, que fazem uma boa notícia, uma reportagem, no caso, né? E tem aquele sentido de como pesquisar, como ir atrás da notícia, que é uma coisa que a gente aprende ao longo dos anos, que a gente aprende com a prática. Isso tudo, no caso, faz um bom repórter. E claro que nunca está satisfeito com as respostas, principalmente com as primeiras respostas ou as respostas oficiais, né? Quer dizer, a gente nunca está satisfeito, a gente está sempre curioso, está sempre querendo saber mais, está sempre querendo comprovar a informação que a gente está recebendo. Isso faz o bom repórter, faz o repórter que vai se destacar. Aí eu perguntaria, no caso, se houve alguma mudança com a introdução do jornalismo digital, se houve alguma mudança em relação a quem é o repórter e quem é o bom repórter. Agora, claro que a contribuição pode ser feita no Q&A. Se, Patrícia, você tem alguma
Então, a gente tem muita coisa, professora, até da Vai pergunta anterior, vai falando. mas eu queria só para dar fazer assim, uma citação rápida que é importante, porque a gente tem muito colega, óbvio, aqui do Rio Grande do Sul que está prestigiando o nosso webinar, mas a gente também tem colegas gaúchos que estão fora. Nós temos o Carlos Kober e o Flávio Fachel, que estão no Rio de Janeiro. Tem a Joana Colucci, que está nos Estados Unidos, não sei se pertinho do senhor, eu acho que está um pouco longe, mas também daí. E, professor, antes da pergunta, que daí o Rodrigo pode trazer os comentários, eu quero trazer algumas coisinhas aqui para não deixar passar o pessoal que participou da anterior, falando da questão que o senhor colocou, né? Importante aqui uma questão que o Nilson Souza traz, a questão da necessidade de educar o público, né, sobre a questão das fake news, né, e tem a ver com toda a questão da apuração. A gente também tem a questão da pressão externa, né, sobre a posição dos jornalistas, né, porque a gente realmente no dia a dia, quando a gente é alvo dos comentários, etc, nas matérias, a gente é instigado muito a ter uma posição, né, o veículo e o jornalista, né, isso é uma questão que a gente vive na pele. A gente também tem o Mário Rocha aqui, falando da questão da visão romântica, né, sobre o jornalismo, né, a atividade de jornalista, né. O Castor Becker, desculpa, quase sempre de maneira instantânea, sem reconhecer que muitas vezes quem postou primeiro, né, não tem compromisso com os fatos, a questão, né, de levar a notícia. A Jurema, nossa colega aqui, houve mudanças sim, quando começamos precisamos lidar até mesmo com uma linha telefônica, e ela lembrando, né, dos processos mais anteriores, né, mas o mais complicado são os bloggers e os mídias digitais, que uma grande maioria busca o furo jornalístico, né? O Flávio Damiani, as redes sociais e as novas tecnologias forçaram o surgimento de jornalistas sem padrão, né? O senhor está falando aí de formação, eu acho que também traz um pouco isso, né? Bom, aí vamos lá. Obrigado, Patrícia. Tá muito legal. Muito interessante as colocações feitas pelos colegas jornalistas. Eu diria, sim, sem dúvida, uma coisa que um exemplo que a gente dá aqui é que, por exemplo, eu falo muito com pais de alunos, né, na minha posição, e converso muito com pais que se preocupam. A minha filha quer ser jornalista, o meu filho quer ser jornalista, mas daqui a 10 anos, será que essa profissão ainda vai existir? E, claro, que eu enfatizo o fato de que as pessoas necessitam da notícia. A sociedade civil, até mesmo para a sobrevivência da democracia, precisa da notícia, precisa da imprensa, precisa dos meios de comunicação. E, quer dizer, por mais que os meios vão mudando e as formas do jornalismo vão mudando, os formatos vão mudando, a essência do jornalismo vai sempre ser útil e necessária para a sociedade. Então, nós temos que treinar os melhores jornalistas possíveis. A gente tem que ver essa pressão externa, a pressão do público, tudo que está acontecendo, os fake news, aí tem que fazer um trabalho de educação ainda maior. A gente tem que formar uma geração de jornalistas que vão estar altamente capacitados a se distinguir do não jornalista, no caso, né, do influencer da celebridade, que é celebridade sem conteúdo. Quer dizer, a gente vai dando essa formação e essa capacitação exatamente para mostrar a diferença, né? Quer dizer, o exemplo que eu ouvi um fotógrafo dar, alguém falou para esse amigo meu que é fotógrafo, disse assim: hoje todo mundo é fotógrafo porque todo mundo tem uma câmera no celular. Ele falou: bom, mas a diferença que ele ensina fotografia também na universidade, ele falou: a diferença é que a gente está ensinando os fotógrafos e os novos fotojornalistas como se eles tivessem, todo mundo está no chão com seu telefone celular e com a capacitação deles, eles estão em cima da mesa, vendo tudo de cima. Por quê? Porque eles tiveram essa capacitação profissional que as outras pessoas que estão com o celular na mão não tiveram. Quer dizer, a gente vai ter que continuar a enfatizar essa questão de que os princípios jornalísticos têm que ser preservados, a ética jornalística tem que ser preservada. A gente tem que formar uma nova geração que entenda todas essas questões dos meios digitais, das redes sociais, mas que seja altamente capacitada
do ponto de vista jornalístico. Pelo menos essa é a maneira como eu estou vendo e essa é a maneira como muitos dos meus colegas aqui que estão trabalhando como professores estão vendo também nessa questão das novas gerações. Agora, por exemplo, o repórter, a gente estava falando do senso, né, jornalístico, da curiosidade, e é diferente com as mídias sociais. Eu acho que, voltando a essa questão, hoje, como jornalista, a gente tem recursos e ferramentas que a gente não tinha antes. Então, a gente tem que ver, eu acho que tem muita coisa positiva com a introdução da internet, com a introdução dos meios digitais, até mesmo das redes sociais. Eu acho que tem muita coisa positiva que veio com isso também para facilitar o nosso trabalho, para agilizar o nosso trabalho e para dar novos recursos que a gente não tinha antes. Agora, claro que um problema, eu lembro do tempo que eu trabalhava em jornal e até mesmo no noticiário da televisão, a gente fazia o noticiário e só ia lembrar que trabalhava no dia seguinte, né? Quando acordava, ia ver o jornal, ia começar a pensar na notícia do dia, né? As matérias, a pauta, o que ia fazer. Hoje é tudo 24 horas por dia, quer dizer, a expectativa do público é que a gente produza notícia o tempo todo. Então, tem essa questão da exaustão também, né? Que o jornalista, por exemplo, durante a pandemia, teve que lidar com isso, que o público queria o acesso à notícia, queria saber o que era novo o tempo todo. Então, isso é uma coisa que eu acho que as associações de imprensa, os sindicatos, os jornalistas em si, como classe, vão ter que pensar nessa questão de como preservar a saúde, né? Como preservar a saúde física, a segurança, a saúde mental, essa questão toda, porque as exigências desse ciclo, né, aí de 24 horas por dia de notícia, que é uma coisa típica, né, não é nem da TV a cabo, é uma coisa típica, eu acho que da internet mesmo, né, do Twitter, das redes sociais, e é uma coisa que eu acho que tem que debater como categoria e como profissão, né, de que como a gente mantém o ritmo sem, no caso, aí queimar, né, toda os recursos que a gente tem. E, claro que hoje eu diria também que uma das vantagens das redes sociais e dos meios digitais e da internet é que a gente tem acesso a um público, até mesmo a um público jovem, que a gente não tinha acesso antes. Eu acho que eu cheguei a ver muitos estudos mostrando que jovens, a audiência do noticiário televisivo estava caindo, a circulação dos jornais estava começando a cair, principalmente entre as camadas mais jovens. Hoje, os jovens também querem a notícia, então a gente tem acesso a esse público, e aí vem, alguém falou aí nas questões na questão da educação, né? É uma questão fundamental para a gente educar uma nova geração de audiência também, uma nova geração de público. Eles têm que saber o que eles têm que esperar da gente também, né? Em termos de profissionalismo, por exemplo. Agora eu vou mudar um pouco o ângulo aqui para a questão da apresentação, de como apresentar a notícia, né? Quer dizer, de essas mudanças de uma forma mais prática, como tem mudado. Uma coisa óbvia, uma mudança óbvia, é que as redes sociais, o Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, introduziram uma nova forma de apresentar a informação. Hoje, como jornalista e produtor de notícia, a gente tem muito mais espaço para mostrar e para armazenar a informação em arquivos que podem ser acessados pelo público, pela audiência, a qualquer momento. Então, isso são vantagens também nessa nova maneira de apresentar. Outra coisa é que eu falava, logo no começo eu falei sobre esse feedback imediato, né? A resposta imediata do público. Eu acho que tem o seu lado negativo, mas tem o seu lado positivo, que é como você está trabalhando na notícia, na pauta, do que você vai
que notícia, que história que você vai produzir, muitas das ideias podem vir até mesmo através das redes sociais. Quer dizer, há uma imediatez muito grande, né, do público para o jornalista. Isso pode ser uma coisa muito positiva também. Outra forma é que o jornalista pode participar. Nós todos temos as nossas redes sociais, os nossos grupos, as nossas comunidades online, e muita notícia pode vir daí também, né? Principalmente, eu estou pensando, por exemplo, de quem tem editorias, quem trabalha com editorias especializadas, né? Quer dizer, é fundamental estar contactando e conectando e antenado com esse público que está, esses grupos, essas comunidades, porque muita notícia pode vir daí, né? Também, e muito acesso pode vir daí, que é uma coisa que foi facilitada pelos recursos digitais, no caso. Então, por exemplo, quais são algumas novas formas de usar esses recursos na reportagem? Como eu falei, grupos e cidadãos comuns se tornaram uma fonte mais direta e uma fonte muito importante para os jornalistas através das redes sociais. Isso é uma coisa que eu acho que é uma mudança que afeta a maneira como a gente está indo atrás da notícia. Outra mudança das redes sociais é que hoje o repórter não precisa, na verdade, ter a notícia completa para começar a publicar. Antigamente, a gente tinha que esperar até o noticiário da noite ou esperar até o jornal fechar e no dia seguinte para ver a notícia. Hoje, claro que o repórter pode promover a sua própria reportagem usando as redes sociais, pode começar a publicar, não precisa esperar a notícia estar completa para começar a publicar. Tendo a confirmação dos fatos, tendo a veracidade dos fatos, hoje a gente pode começar aquela comunicação da notícia com o público, né? O Facebook e o Twitter são duas das redes sociais que permitem ao jornalista divulgar chamadas, né? O famoso teaser que a gente fala, detalhes pequenos que chamam a atenção para a matéria. Tendo a confirmação de que isso é verdade, que a notícia é verdadeira, a gente pode começar a fazer esses teasers, né? Que é uma coisa que a gente não tinha antes tanto, né? E para quem está, como eu falei, nas editorias especializadas, a internet pode ajudar muito com a pesquisa de documentos, a pesquisa de fatos, de fontes. Mais e mais autoridades e grupos estão disponibilizando informação através dos meios digitais e através das redes sociais. Isso a gente pode ter acesso imediato também. E arquivos, né? Arquivos, isso é muito importante. Claro que eu acho que no Brasil seria o mesmo caso, né? Hoje eu escrevi um livro sobre exatamente o que eu estou falando, que é essa questão da reportagem e da produção da informação nos meios digitais, e é um livro que é adotado por muitas escolas e muitos cursos, e eu uso muitos exemplos aqui mesmo dos Estados Unidos em termos de matérias de investigação, né? Jornalismo investigativo, tem um capítulo inteiro sobre isso. E eu imagino que no Brasil também há muito acesso, pelo que eu sigo aqui, né, da mídia brasileira, há muito acesso também à informação que vem através das redes sociais, vem através da internet, e os jornalistas brasileiros também estão tendo acesso a essa informação. Eu imagino que muitas coisas são similares, nesse caso, aqui entre os Estados Unidos e o Brasil. Agora eu não sei quanto tempo a gente tem e quando seria uma boa hora de começar com as perguntas e a participação mais direta do público.
porque eu tenho, aqui são 7 da noite, que seriam 8 da noite aí no Brasil. Então eu não sei se... Se quiser encerrar nos próximos 5 minutos, seria Tá bom. para a gente poder, né, atender um pouco das perguntas que estão chegando, são várias aqui. Eu acho que é interessante a gente poder bater um papo também com a audiência. Fico à sua disposição. Isso, tá ótimo. Então, eu vou pular aqui um pouco, porque eu falo muito na questão da produção. Eu posso fazer, se for o caso, um segundo workshop que seria talvez até centralizado, focalizado nessa questão da produção. Aqui, muita coisa aqui que eu tinha incluído nessa questão da produção, a gente pode deixar para uma outra vez. Em termos da redação, uma coisa que eu queria enfatizar, eu falei no começo, que eu acho que a gente não tem mais opção. Eu acho que hoje todo jornalista, mesmo que esteja trabalhando numa empresa mais tradicional, tem que estar ligado com a produção, com a redação para o website. E tem que novamente seguir todas as regras que se aplicam aqui, que são próprias para a linguagem mesmo do website, para a linguagem da internet. Então, a gente tem que pensar de uma forma muito holística em termos de como apresentar o conteúdo e trabalhar com produtores visuais, produtores de gráficos e fotógrafos e videográficos, na questão de como apresentar a notícia. Isso é uma coisa que tem que estar muito clara, né? Que a gente não tem mais essa opção. A gente tem realmente que fazer. E muitos jornalistas hoje têm que fazer a própria produção audiovisual. Eles mesmos têm que fazer a produção audiovisual. E é uma coisa que a gente tem que estar também pensando de como a notícia vai estar sendo absorvida e recebida pela audiência, pelo público. E eu queria também ressaltar a questão dos blogs, né, que eu acho que já fiz essa apresentação para jornalistas. Eu acho que o Brasil, no caso, é o meu 12º país, né, em termos de fazer apresentações desse tipo. E eu fiz apresentações recentemente em Angola e Moçambique, e havia, tanto em Angola quanto Moçambique, havia uma reação muito grande a essa questão dos blogs, né? Quer dizer, uma percepção que o blogueiro não é um jornalista de verdade. O blogueiro é um blogueiro e o jornalista é um jornalista. Eu acho que hoje a gente não tem mais essa opção. O jornalista, o blogueiro, o jornalista tem que ser um blogueiro, tem que ter o seu próprio blog. Você pode chamar de coluna, pode chamar de o que quiser de chamar, né? Mas, na verdade, tem essa mesma função, né, do blog, que nasceu como um diário, um diário jornalístico, né? Hoje a gente não tem mais essa opção. O jornalista tem que produzir um blog de qualidade, claro, né? Tem que produzir um blog que tenha notícias de qualidade, de fundo, preservando tudo que eu falei até agora, né, sobre... Mas eu acho que a gente não tem mais essa opção, né? A gente tem que estar junto, né, do público nessa questão da divulgação da informação e de estar se comunicando muito diretamente. Então, você, como jornalista, tem que pensar quem é a sua audiência, né? Quem é o seu público e quais são os assuntos de interesse do público, né? E você tem que estar sempre com aquilo em mente, né? Em termos de escrevendo para a sua audiência, escrevendo para o seu público. Quanto mais você souber quem é o público, quem é a audiência, mais você vai saber como escrever para essa audiência, né? Então, aí, novamente, eu enfatizo a questão dos audiovisuais. O blog ou a coluna na internet vai ter que ter texto, vai ter que ter vídeo, foto, gráfico, tudo para manter o público interessado e ajudar você, como jornalista, a contar essa história, né? Aí são
recados e mais específicos, né, em termos de como organizar a informação. Eu já falei que eu me disponho a fazer uma outra palestra que seja mais focada nessa questão da produção em si. Eu posso fazer, vou ficar feliz de fazer no futuro. E também outros slides aqui dizem respeito a essa questão das redes sociais e de como usar as redes sociais em benefício da própria notícia de você como jornalista. Então, eu acho que, em geral, seriam esses alguns dos temas. Eu não quero tomar o tempo inteiro aqui do nosso debate, da nossa apresentação. Eu estou muito interessado nas perguntas, estou muito interessado também em saber a opinião de vocês, né, em relação a tudo isso. E eu queria concluir enfatizando a questão da responsabilidade profissional e da ética, que eu acho que a gente tem que estar sempre, e também tem que estar sempre pensando nisso, e que é o que nos diferencia aí dos picaretas, né? Do que nos diferencia dos não profissionais, o que vai manter essa confiança, o nível de confiança com o público é exatamente a veracidade e a qualidade do jornalismo que a gente vai estar fazendo, independente do meio da plataforma que a gente está usando. E, bom, isso seria aí, na nutshell, como dizem aqui, né? Para resumir, o resumo da ópera aí seria mais ou menos isso, a minha palestra. E aí eu estou, como eu falei, muito interessado em ter essa conversa com os moderadores e com os nossos participantes. Obrigado pela oportunidade. Desculpa ter corrido aí com os últimos slides, mas eu me disponho a fazer uma outra apresentação, se houver uma oportunidade. Obrigado. Obrigada, professor. Bom, eu já vou garantir meu lugar, que não deve ser aqui na frente, mas certamente para acompanhar, porque várias coisas que o senhor colocou são a nossa rotina, e realmente muitas delas são assim ainda, digamos que pedras para serem colocadas no caminho. Eu vou fazer só um bypass aqui, porque o Rodrigo vai trazer as primeiras perguntas, e lembrando que o nosso webinar vai até às 20h30, 8h30 da noite, Brasil, 7h30 da noite, Estados Unidos, com o professor Raul Reis. Depois eu volto com outras perguntas. Vamos Vai lá, vamos Rodrigo. Muito tempo, então, Patrícia. Eu não quero tomar muito tempo com o professor, mas é um assunto muito relevante, professor, sobretudo porque a gente tem essa percepção lá dos anos início de 2010 ali, de que as redes sociais eram assim, uau, uma possibilidade de colocar pessoas e temas que normalmente a gente não tem acesso como jornalista, às vezes trazendo dramas de pessoas no Irã, na Síria, que só é possível graças às redes sociais, né? As redes sociais deram essa vazão à Primavera Árabe, por exemplo, né? Só que depois, ali, a partir de 2013, a gente tem, parece, uma transformação nesse cenário em que um lado obscuro das redes sociais veio à tona, né? Com os escândalos da Cambridge Analytica, a manipulação do algoritmo, o próprio Facebook, né, que bloqueou o Trump aí nos Estados Unidos, e o Twitter, e agora bloqueia o Talibã, por exemplo, né? Então, um certo empoderamento dos donos e gestores dessas redes sociais. Então, eu queria lhe fazer essa pergunta primeiro: em que momento mudou? Né? Aquela visão de as redes sociais são a grande novidade, e agora um certo olhar necessariamente crítico, na minha opinião, que nós temos que ter como jornalista às redes sociais. Trazendo a pergunta de um colega também, o Cláudio Brito, aqui, que né, é um mestre do rádio aqui no Rio Grande do Sul, fez a pergunta seguinte: como o palestrante vê o rádio nessa realidade das redes sociais? Ele é a convergência por natureza, não lhe parece? O colega Flávio Damiani vai na mesma linha. Ouço dizer que o rádio é a mídia que mais se aproxima das redes sociais. E aí eu lhe coloco, aqui no Rio Grande do Sul,
eu percebo isso também. A gente ouve muito o rádio interagindo via redes sociais. Só que, por vezes, o cidadão que manda um tweet para o apresentador dizendo que aconteceu um acidente, por exemplo, por vezes serve de dica para que um repórter vá lá apurar, mas às vezes, perigosamente, é dado como notícia pronta e aquilo é noticiado sem que haja uma apuração. Voltando a essa questão, muito boas colocações aí, né, dos colegas e muito bom resumo do Rodrigo. E volta aquela questão da veracidade, né, que a gente não pode sacrificar a rapidez pela veracidade, senão a gente perde a confiança do público. Essa que é a grande questão, né? A gente tem que manter esse sentido de confiança que o público tem na gente, né? E manter tudo isso através exatamente da qualidade do trabalho que a gente faz. Eu concordo, você pode ver, eu sou grande fã do rádio, apesar de que hoje eu ouço muito podcast, mas o podcast eu acho que é uma extensão natural do rádio, né, de certa forma, porque também há podcast de notícias, né, quando você não pode ouvir, ou pelo menos aqui, que eu ouço muito a rádio pública americana, e você não pode acompanhar o noticiário na hora, você ouve depois o podcast, né, com as entrevistas e tudo. Quer dizer, eu vejo o podcast como uma, digamos assim, a transição, né, natural aí. Eu sou grande fã do rádio, inclusive eu acho que o rádio traz a relação entre o rádio, no caso, jornalistas, os apresentadores de rádio, repórteres de rádio, ou até mesmo dos podcasts, dos hosts de podcast hoje, é uma relação de intimidade muito grande com o público, né? O público ouve a voz e sente muita conexão, né? O rádio tem uma coisa que a televisão não tem, por exemplo, né? Eu acho que tem o rádio nunca vai acabar porque já sobreviveu à televisão, está sobrevivendo à internet e vai mudar. Eu acho que as pessoas vão estar essa questão do on demand, né? Que é quando querem, porque querem, na hora que querem. Então o rádio vai ter que se adaptar a isso também, né? Mas eu acho que porque há uma conexão muito grande entre a voz do apresentador e do jornalista e o público, eu acho que isso não vai mudar realmente. Agora, quanto à questão das redes sociais, eu vejo, eu não sei se há uma solução para isso, né? Mas eu vejo que a grande mudança aconteceu quando as redes sociais se tornaram por causa do poder econômico mesmo, né? Quer dizer, as redes sociais passaram a ver os anunciantes como a sua maneira de sobreviver aí, né, de sobreviver economicamente, se tornaram poderosíssimas, né, as redes sociais como entidades econômicas aí, né, por causa do poder econômico dos anúncios e dos anunciantes. E eu acho que isso foi, na verdade, as redes sociais passaram a se interessar muito por manter a que se diz, né, manter o olho, né, manter o olho da audiência e do público na tela, né? E uma coisa que a televisão fazia de uma outra forma, a rede social levou para o extremo, né? Quer dizer, então, quanto mais polarizante e quanto mais conflito e quanto mais tudo para manter, né, a atenção. Então, essa briga pela atenção aí do usuário. Eu, na verdade, saí do Facebook, eu tenho um perfil no Facebook, mas eu acho que há 3 anos que eu não uso e não, porque eu me desiludi muito, né, com essa questão da. Mas eu, claro que recomendo, se você é jornalista praticante, não tem como, né? Tem que estar no Facebook, tem que estar se comunicando com o seu público, os seus grupos e tudo, né? Eu, pessoalmente, prefiro o Instagram, mas eu sei que o Twitter também é muito importante para essa comunicação direta. Mas eu acho que tem esse lado aí, né, do poder econômico ter deturpado, de certa forma, porque privilegia a questão da atenção, né? Tudo pela atenção do público.
Professor, vamos lá, então, seguindo. Vamos lá. Eu selecionei aqui um quarteto de perguntas de mulheres, tá? Agora vai ser uma sessão, eu vou encaixar cada uma delas aqui para a gente aproveitar o tempo e o senhor poder responder, se o senhor precisar que eu repita alguma, depois me fala, mas rapidinho. A Jurema Josefa traz aqui a questão das fake news, a preocupação, né? Até que ponto as redações mudaram por causa das mídias digitais, essa ideia do jornalista ser opinativo, quase todos, né, em muitas redações, o quanto prejudica a verdadeira notícia, né? Então, essa interferência aí. A Joana Colucci, lá dos Estados Unidos, primeiro, parabenizo o senhor, né, pela sua apresentação. Se o senhor percebe alguma diferença nesse momento de uso de tecnologias digitais no jornalismo entre os países, né? Brasil e Estados Unidos, principalmente, né? Claro que tem um bom fundo aí de razão trazer isso. A Débora Carolina Schmidt pergunta se o senhor enxerga o domínio da divulgação de conteúdo noticioso falsário nas redes sociais pelos políticos tradicionalmente de conservadores de extrema-direita, né, que tem esse viés político. E a Beatriz Franken, na mídia tradicional, os blogs seriam uma extensão das editorias? Muito boas perguntas. Obrigado, Patrícia. Depois você tem que me lembrar se eu deixei de responder. Eu vou tentar responder aqui. Em termos dos jornalistas serem mais opinativos, eu diria que há uma diferença grande entre ter a sua própria opinião, ser opinativo, né? Editorializar, no caso, o conteúdo, e ter personalidade. Eu acho que o jornalista que está usando a internet, as redes sociais, tem que ter a sua própria personalidade, né? Porque o público, na verdade, quer ter essa interação com o jornalista, né? Quer saber quem é o jornalista, o que ela pensa, quais são as opiniões dela e tal. Eu acho que tem que criar uma personalidade, mas tem que ser uma personalidade autêntica, né? Agora, tem que ficar claro para o leitor aí, né, que o que é opinião e o que é notícia, né? Quer dizer, criar uma personalidade não significa necessariamente ser opinativo o tempo todo, né? Quer dizer, ter a sua opinião. Você pode mostrar que tem interesse nesse assunto ou naquele assunto, né? Que quer produzir, né? Que está pesquisando a fundo, né? E também deixar ver qual é a sua personalidade e tal, mas tem que deixar claro o que é opinião e o que é notícia. Eu acho que isso é muito importante. Em termos da diferença entre Brasil e Estados Unidos, uma coisa que eu noto, tem muitas diferenças, eu acho, né? Quer dizer, mas, por exemplo, no Brasil, o WhatsApp é muito mais popular que é nos Estados Unidos. E claro que o WhatsApp também tem vantagens e desvantagens, como tudo, né? Até mesmo quando eu dei palestras na África, havia exemplos de pessoas que foram mortas por causa de rumores que começaram no WhatsApp, pessoas que foram linchadas por causa de notícias falsas, né? Quer dizer, é uma questão de vida e morte, literalmente. Isso não é só o WhatsApp, né? Eu acho que o WhatsApp tem essa questão de que você recebe as coisas por WhatsApp e não sabe nem de onde está vindo, né? Quer dizer, no Facebook, pelo menos, tem aquela capacidade das pessoas postarem e dizer isso é falso, cuidado, de onde vem essa notícia. No WhatsApp, dependendo do grupo para onde você está mandando, não tem essa accountabilidade, né, imediata assim das pessoas perguntarem, né? Eu vejo isso uma diferença. Aqui não se usa tanto o WhatsApp. Claro que o Facebook tem os seus problemas também, né? Não sei se ela tinha outra ideia em termos de que tipo de diferença ela estava procurando saber mais sobre entre os Estados Unidos e o Brasil. Outra coisa que eu vejo como diferença é que eu acho que aqui essa questão dos meios digitais, as ferramentas digitais elas foram adotadas de uma forma mais rápida, né? Eu acho que no Brasil se questionou um pouco mais
e também, por exemplo, a questão do acesso demorou um pouco mais, né, no Brasil. Aqui houve uma corrida, né, a internet e depois as redes sociais muito grande, que eu acho que o Brasil hoje está na mesma situação, mas demorou um pouquinho mais para chegar na mesma situação. Eu não sei se eu respondi aí as perguntas. E qual seria uma outra Não, pergunta? outra pergunta só rapidinha da Beatriz, só. Ah, não, duas. Tem uma da questão do viés, né, dos emissores de notícias falsas, né, que a Débora questiona se seriam muito ligados realmente a segmentos de extrema direita, né, sobre isso. Sim. E a Beatriz que está questionando a questão dos blogs, se ele seria uma extensão das editorias, só para finalizar, porque aí o Rodrigo já entra aí com mais um bloquinho aí para a gente ir para o final do nosso webinar. Ótimo. Não, eu diria que esse viés de direita realmente está acontecendo, eu acho que no mundo inteiro, né? E uma coisa que eu estou percebendo é que por exemplo, muitos políticos de direita, de extrema direita, estão se aproveitando das redes sociais para, como é que se diz, semear não só a discórdia, o conflito e a polarização, mas semear essa desconfiança, né? Então, é um discurso muito da desconfiança. Não confie nas autoridades da medicina, não confie na vacina, não confie de quem está, das autoridades de saúde pública. Existe muito essa questão de semear essa desconfiança. E por quê? Por que semear desconfiança? Porque quanto mais desconfiança, menos as pessoas vão questionar de onde está vindo a informação. Então, por exemplo, se o presidente da República passa meses, como foi o caso do Trump, passa meses falando que a votação, que a eleição vai ser fraudulenta, é muito mais fácil para ele justificar, quando ele perde a eleição, que a eleição foi fraudulenta. Quer dizer, por mais que não haja provas, eu acho que aqui, pelo menos, a imprensa deu uma lição muito grande em termos de... Eu tenho que reconhecer aqui, né, que a imprensa chamou de mentira, abertamente disse que o presidente está mentindo, e isso não aconteceu, esse fato não aconteceu. Então, também eu acho que havia aqui nos Estados Unidos uma deferência, né, à autoridade do presidente, à autoridade de políticos, que hoje já não há, né, porque há muitos exemplos de políticos mentindo descaradamente e abertamente, e eu acho que é o papel da mídia, claro, que procurar informação e dizer, não, essa informação eu não encontrei, ninguém encontrou porque ela não existe, né? Quer dizer, mas eu acho que a raiz dessa questão é semear a desconfiança, né? Porque quanto mais desconfiança do público, mais fácil vai ser enganar o público, né? Mais fácil vai ser dizer que aconteceu o que não aconteceu, né? Que é o que a gente viu aqui no caso com a eleição americana. E a questão dos blogs, eu acho que, de certa forma, tem muitos blogs de opinião, mas também tem muitos blogs de notícia, né? Aqui nos Estados Unidos, a gente tem muitos exemplos. Eu acho que os blogs de opinião se aproximam muito das editorias, né? Das páginas dos editoriais dos jornais, né? Das páginas de opinião, digamos. Eles se aproximam muito. Agora, aqui também tem blogs de notícia, inclusive blogs de notícia que são muito respeitados, né? Na política, na cultura, porque eles estão aí quebrando esse monopólio da informação e também furando, né? E muitas vezes, os órgãos tradicionais de imprensa. Então, a gente tem que prestar atenção no que eles estão fazendo, né? Não tem como evitar hoje em dia. Professor, tem um comentário aqui do Mário Rocha, jornalista, professor também, aqui da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre o risco de focar muito na própria audiência já cativada é construir uma bolha particular. O desafio maior, parece-me, é instigar o acesso até mesmo ao pensamento divergente.
A audiência precisa ser surpreendida, né? Acho que tem a ver muito ainda com o que o senhor comentou sobre a questão do rádio, né? E a gente sabe como as redes sociais favorecem não apenas a polarização, mas também a criação das bolhas. Eu queria trazer dois comentários aqui, na verdade, um comentário aqui, uma pergunta do Nilson Souza, que tem a ver sobre o que o senhor falava a respeito do governo e das redes sociais, né? Porque parece que virou moda governar pelo Twitter, que substitui a entrevista coletiva, os pronunciamentos, os anúncios de governo, né? A gente até, que acompanha um pouco o noticiário internacional, brincava que o Trump acordava e da cama mesmo ele tuitava, algo que o presidente brasileiro, por vezes, tenta imitar também. Mas isso, seja folclórico ou não, traz um desafio para os jornalistas, que é mudar a forma como nós cobrimos a presidência da República. Então, tudo que o presidente fala no Twitter é notícia? Não, eu acho que essa é uma ótima pergunta, né? O que o jornalismo profissional e independente deve fazer para simplesmente não reproduzir a versão oficial de notícias que vão a público pelas próprias fontes, especialmente governos e órgãos públicos que hoje produzem e distribuem as próprias notícias. É a pergunta do Nilson, mas eu trouxe um pouco esse exemplo porque eu acho que é interessante, é um desafio para nós, né? Isso. Não, muito obrigado pela pergunta, Rodrigo, e pelos colegas que fizeram a pergunta, porque eu acho muito, procede realmente. Eu acho que a gente tem que ser o crivo, né? A gente tem que ser a gente tem que fazer análise crítica da informação, de onde ela venha. Eu fiquei muito preocupado com essa questão do Twitter, quando o Trump era presidente, porque automaticamente ele tinha milhões de seguidores, né, no Twitter. Claro que não só os apoiadores, mas muita gente seguia, como eu, para saber o que ele estava falando, né, em primeira mão. Mas é claro que nunca a gente tem que saber, tem que ser o crivo, né, tem que aplicar aí a análise crítica e o trabalho de reportagem, o trabalho jornalístico, porque eu diria que é notícia no sentido de que, porque ele é o presidente da República, automaticamente se torna notícia, mas não é necessariamente notícia verdadeira. Então, nosso papel é analisar o que está vindo por Twitter aí, né, e saber diferenciar o que é verdade e o que não é verdade, chamar de mentira o que é mentira, chamar de verdade o que é verdade, e dizer disso a gente não tem informação, não se consegue em nenhum lugar confirmar isso, essas fontes são falsas, esses documentos não existem. Eu acho que esse papel a gente não pode abdicar, né? Independente de quem estiver usando aí, porque o Trump conseguiu construir, no caso, eu não estou falando só no Trump, porque tem muitos políticos que fizeram a mesma coisa, conseguiram construir aí a sua realidade própria, né? Porque eu acho que por anos, por 1 ano, 2 anos, a mídia reportava automaticamente tudo que ele falava. Aí depois você começou a ver que todo mundo teve, não todo mundo, né? Mas a grande maioria da imprensa começou a usar um crivo aí mais crítico e mais analítico, né? Quer dizer, e tentar aí confirmar o que estava sendo dito. Eu acho que nessa questão da bolha eu concordo plenamente. Eu acho que a gente não pode, os órgãos de imprensa, jornalistas independentes, a gente tem que conversar e tem que criar o diálogo com o público todo, né? Quer dizer, algumas fatias do público vão estar mais atraídas ou menos atraídas ao tipo de informação que a gente produz, mas a gente não pode se fechar na bolha aí, né? Eu acho que o nosso papel é exatamente aguçar a curiosidade do leitor, a curiosidade do público, como falou o colega professor, dessa questão de educar mesmo, né, o público e criar o diálogo entre as partes diferentes aí, né, da audiência. Eu acho que isso é fundamental. As pessoas não podem estar muito limitadas, né? A gente não pode participar desse processo
sem ter esse senso mais crítico. Tá certo. Professor, nosso tempo está encerrando aqui, as perguntas são muitas e foi um enorme prazer a gente poder trocar essa ideia com os colegas aqui. Tivemos mais de 70 colegas envolvidos na nossa conversa, muita gente questionando, sugerindo, opinando, fazendo perguntas. Então, professor, queria, na verdade, agradecer aqui e pedir que o senhor faça um encerramento, enfim, fique à vontade para esse momento. Obrigado novamente pelo convite, pela oportunidade. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar falando diretamente aí com vocês, né, no Brasil. Por sinal, eu devia ter falado, pode me chamar de você, não precisa me, por favor, ou então de tu, né, porque em Belém a gente usa tu, como vocês usam aí no Rio Grande do Sul, a gente fala tu, pode me chamar de tu, pode me chamar de você. E foi um prazer muito grande e também eu adoro trocar as ideias e ver como é que está a situação, né, do jornalismo aí no Brasil e no dia a dia, e me dá um ânimo muito grande de ver tanta gente participando e tanta gente fazendo perguntas, né? Quer dizer, eu acho que foi uma oportunidade muito boa, muito grande. E eu queria finalizar também agradecendo à Embaixada dos Estados Unidos, ao Departamento de Estado, ao Consulado, pelo convite. Eu não represento o governo americano, claro, como vocês sabem, né? Eu falo, essas são as minhas opiniões, e como profissional e como educador, mas claro que eu agradeço muito ao convite e agradeço muito a oportunidade. Foi realmente um prazer muito grande estar com vocês hoje à noite. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado à nossa plateia. Antes de passar para a Patrícia, eu quero também reiterar nossos agradecimentos aqui, além do professor, também a Ari, né, que nos proporcionou esse debate, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, aos seus consulados aqui no nosso país também, por terem proporcionado essa discussão. Patrícia. Legal, Rodrigo, e valeu pela parceria aqui na mediação. Professor, super obrigada. E só lembrando, esse vídeo todo, ele completo, vai estar disponível para quem não conseguiu acompanhar ou quem não ficou até o final aqui, no canal do YouTube da Ari. A Tamara, a galera da Ari, eles vão informar a hora que estiver disponível nas redes sociais, né? E fiquem ligados. E a gente fica por aqui. Obrigada a todos, boa noite e até o próximo.